Beleza, pessoal? Então já estou gravando. Boa noite a vocês. Hoje a gente vai dar continuidade àquela aula. A aula passada praticamente foi só uma introdução. Eu expliquei mais ou menos como que a gente ia fazer a aula, né? Alguém passou para vocês aí um softwarezinho para transformar o celular numa webcam, para quem quisesse, tá? Eu falei para vocês que eu acho muito chato dar aula sem ver vocês, né? E parece que não surtiu efeito, mas tudo bem. Hoje a gente escolheu um tema muito legal, que é a continuidade, né, da matéria de eletricidade, e eu chamaria assim, eletricidade para engenheiros civis, né? Por quê? Veja bem, qualquer matéria, ela tem a sua profundidade, né, a sua característica, né? E essa característica, ela varia conforme a necessidade, né? Então, só para vocês entenderem como que rola o esquema aqui. Se a gente vai dar um curso de eletricidade, o cara que faz engenharia elétrica, o curso é um pouco mais profundo. Se a gente vai dar eletricidade para uma pessoa que está fazendo engenharia civil, tá? A abordagem é a mesma, mas a profundidade não é. O que eu quero dizer com isso? A gente vai tentar esclarecer melhor os conceitos da coisa, né, para dar base para que vocês entendam esse conceito e a utilização disso na futura profissão de vocês, tá? Então, essa matéria, de uma certa maneira, é base para que vocês, no semestre que vem, se tudo der certo, vocês frequentem a matéria de instalações elétricas prediais. Como na aula passada a gente bateu um papo e alguém aí de vocês, eu não sei quem foi, mas alguém comentou, né, que vocês já tiveram um pouquinho de eletricidade em física, né? Então a gente vai tentar abordar a eletricidade de uma maneira um pouco diferente da que se abordou em física. Se tiver muito igual, tiver coisa muito repetida, eu gostaria que vocês me informassem para que a gente mudasse um pouquinho a dinâmica da aula. Tá? Deixa eu ver como que está o esquema aqui. Deixa eu apresentar uma tela para vocês. Bom, espero que vocês estejam vendo aí a tela de eletricidade. Vocês estão vendo aí a... Sim. Graças a Deus alguém respondeu. Eu fico feliz quando tem pessoas que falem comigo, porque senão eu fico achando que eu estou falando para a parede, né? Mas beleza, então vamos lá. Então, na aula passada, o que eu comentei com vocês, né? A gente chegou a comentar um pouquinho sobre os estados da matéria, né? Mais ou menos o que é matéria. Bom, se a gente não tem ideia do que é matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. É aquela definição clássica, né? Então, tudo que é formado por átomos, tá? E a gente não necessariamente consegue ver e sentir, né? Mas no plano material onde a gente está, é matéria. Tá? Bom, eu não vou adentrar nas características profundas da matéria, mas a gente sabe que a gente tem matéria em pelo menos 4 estados, né, que é sólido, líquido e gasoso, tá? Todos esses estados formados por átomos que formam moléculas que se combinam, né? E a gente sabe que o átomo é o que, na época que estavam filosofando a respeito, era o estado indivisível da matéria.
Depois a gente começou a comentar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica no átomo, o que era orbital, né? Mas isso tudo vocês viam ou verão, ou já viram em química, né? Hoje a gente vai falar mais especificamente do que é eletricidade. Olha que legal, gente. Só para facilitar, né? Vocês estão vendo que eu coloquei um monte de slide aqui, porque assim, eu percebi que o tempo que eu levo para fazer busca durante a aula, por exemplo, para exemplificar alguma coisa, leva muito tempo e depois o slide não fica bem montado. Então, o que eu fiz? Eu coloquei mais ou menos as coisas que eu quero falar, né? E a gente, mais pouca coisinha, assim. Daí a gente vai acrescentando, né? Então, para a gente falar de eletricidade, a gente tem que entender uma coisa. A eletricidade, ela é subdividida em duas áreas, tá? Fisicamente, né? Uma que a gente chama de eletrostática e outra que a gente chama de eletrodinâmica, tá? Para a gente, o que importa mais, na realidade, é a eletrodinâmica, tá? Então, o que é eletrodinâmica? É como, né, as coisas acontecem durante o fluxo, né, da eletricidade dentro de um fio, por exemplo. É isso que nos interessa, ou seja, a dinâmica da eletricidade, né? Mas para a gente entender um pouquinho da eletrodinâmica, a gente tem que passar um pouquinho pela estática. O que é estática? A estática é o entendimento dos conceitos da eletricidade antes, né, de colocar essa eletricidade para funcionar, vamos dizer assim, né? Então a gente vai ver como que os caras descobriram mais ou menos isso para ficar mais fácil para a gente, tá? Por incrível que pareça, uma coisa tinha o Tales de Mileto, né? Aquele cara da matemática, né? Que inventou lá as relações dos triângulos, um pouquinho de geometria, né? O cara, pra vocês terem ideia, ele viveu de 624 a 546 antes de Cristo, tá? Então o cara viveu há muito tempo atrás, né? E ele foi filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios, diz, empresário, comerciante, devia ter um monte de startup lá na época que ele tentava fazer, astrônomo, né? Ou seja, na realidade, ele era curioso pra caramba, né? E geralmente a humanidade evolui quando tem um monte de gente curiosa, tá? A engenharia evolui quando tem um monte de gente curiosa, tá? A engenharia civil vai evoluir quando a gente tiver um monte de engenheiro curioso que vai procurar fazer as coisas de uma maneira diferente do que era feito e de uma maneira melhor, com mais eficiência e mais eficácia. É isso que nos motiva, né, a nos transformarmos em engenheiros, né? Lembrando que eu já falei que engenheiro nada mais é do que um cara que estudou um pouquinho mais para resolver problema. E além disso, engenheiro é o cara que utiliza a física aplicada a uma área qualquer. Vocês estão aplicando a engenharia, né, para construir prédios, fazer pontes, construir torres, sei lá, um monte de coisa que vocês podem fazer, tá? E fazer desenho também, né, desenho técnico, né? E, e a gente vai evoluindo, vamos dizer assim, a engenharia a partir do momento que a gente descobre coisas novas. Então a gente tem que ser curioso, tá? Curioso até a ponto de entender uma matéria que em determinado ponto da vida da gente a gente acha que não vai servir para PN, né, que a gente fala, né? Porcaria nenhuma. Mas vai, e vocês vão ver. Lá, Tales de Mileto, cara, ele pegou um ambar. Ambar é um negocinho assim, ó. Não sei se vocês conhecem, mas é um fóssil, na realidade. Isso daqui é uma rocha fossilizada, tá? E fossilizada por quê? Na realidade, ela surgiu da resina de árvores, tá bom? E nessa época antes de Cristo, aqui 600 e poucos aí, também tinha ambar, né, pré-histórico, né? E não sei por quê, talvez
sei lá, um desvio mental de Tales, ele esfregou esse ambar na pele dele e ele percebeu uma pedrinha, não tinha um mosquito, não tinha abelhinha lá dentro, tá? Era só uma pedra. Mas ele esfregou na pele e ele percebeu que puxava os pelinhos dele, né? Ah, que legal, ele esfregava, depois ele passava de novo e os pelinhos, tudo eriçava, né? Daí ele começou a falar assim, nossa, que coisa estranha, o que será isso daí, né? Daí ele percebeu que pedacinho de pena, de palha, eu coloquei papel, mas não tinha papel na época, né? Também era atraído por essa pedra que ele esfregou no corpo dele, tá? E a gente também sabe disso, né? Porque quando a gente está lá na 7ª série, a minha tia Dirce falou assim, ó, esfrega o pente na cabeça, esfrega a régua na cabeça, põe no papelzinho do caderno lá, vê se puxa, puxou, beleza. Isso não é o que a gente pensa. Muitas vezes, a gente associa isso a magnetismo, certo? Mas isso não é magnetismo. Isso é eletrostática. E a gente vai ver como funciona, tá? E a gente vai ver que magnetismo, nesse momento da vida histórica nossa aí, a gente nem tinha descoberto direito o magnetismo, tá? A gente estava pensando ainda na eletrostática, na eletricidade, tá? Só que, para vocês terem uma ideia, talvez fazer uma analogia, ambar em grego significa elétron, né? Daí a gente pode fazer, né, uma ligação, tá? Beleza. Só curiosidade, a pedrinha do ambar é isso aqui. Lá no Jurassic Park, os caras acharam o mosquito dentro do ambar e a partir da célula do sangue de ficção, né? A partir da célula do sangue lá do dinossauro, eles conseguiram recriar um parque inteiro, fizeram um filme maravilhoso, né? Ganharam bastante dinheiro com o ambar, tá? Bom, esse fato, né, do ambar puxar as coisinhas leves, né, que a gente pode, eventualmente, nossa, magnetismo com Z é difícil, né? Tá? Acho que nem em espanhol é com Z. Tá? Não existia, então, na época, nenhuma relação entre magnetismo e eletricidade. Isso tem a ver com o método que a gente vai ver hoje ainda, que a gente chama dos métodos de eletrização dos materiais. Tá? Mas essa coisa aguçou a curiosidade dele e ele começou a estudar melhor, tá? E nos proporcionar algumas observações que vão fazer a gente entender as coisas do jeito que elas são hoje em dia. Tá? Bom, para a gente falar de eletricidade, a gente tem que entender ou revisar aquilo que a gente já aprendeu em Física 3, que é o conceito de carga elétrica, de uma maneira muito mais lúdica e menos conta, né? Vamos ir indo na história, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Tá? É importante saber que tudo que a gente estuda e consegue fazer cientificamente, através do sistema científico, né, de um sistema acadêmico, de uma pesquisa científica, tá? É observação, né? Então, eles dizem assim, para você fazer qualquer pesquisa científica, você tem que ter alguma coisa que é observável, você faz vários experimentos e isso tem que ser repetido nas mesmas condições por várias vezes. Se isso que você está propondo, essa experiência, essa hipótese, ela conseguir ser reproduzida e feitas várias vezes, e você obviamente está explicando isso de uma maneira, numa linguagem matemática, mas se você consegue fazer isso, tá? A gente diz que as coisas se transformam no que a gente chama de leis, né? Elas deixam de ser hipóteses, tá?
e começam a ser verdades, né? E daí os cientistas, o que eles fazem é exatamente isso. Eles observam a natureza, tá? As características, vão fazendo experiência e depois eles geram, né, os modelos matemáticos que vão se transformar na lei. Tá? Mas tudo sai das observações. E às vezes o cara leva vidas, anos, até ele não consegue chegar a uma observação que explique realmente o que está acontecendo. E às vezes, matematicamente, os modelos que ele cria, às vezes não explicam na totalidade o que ele está observando. Daí é preciso que ele invente até recursos matemáticos, né? Por exemplo, Newton inventou a integral. Ele que foi o louco que, a partir de observações, de cálculos que ele estava fazendo, falou, pô, mas tem que ter uma maneira mais fácil de fazer isso. Daí ele inventou a integral, para descrever o quê? O modelo matemático de alguma coisa que ele estava observando. Tá? E na eletricidade não deixa de ser diferente. O Thales, lá em Mileto, ele observou, ele fez uma observação, e ele via que toda vez que ele repetia, aquela observação acontecia. Tá? Então, daí ele começou a gerar hipóteses. Não foi ele necessariamente que postulou os modelos matemáticos que explicam aquilo matematicamente. Mas, obviamente, o cara pegou as experiências, o histórico, leu o que ele fez e foi desenvolvendo em cima. Né? E é assim que a ciência vai evoluindo. Mas, o que a gente consegue observar da natureza são as características que elas mostram. Tá? Então, o conceito de carga elétrica, gente, eu diria que carga elétrica é uma propriedade da matéria, tá? É uma característica que a gente observa, tá? Daí, um colega físico meu, colega aqui da aula, né, ele fez uma definição que eu achei legal e eu estou reproduzindo aqui, tá? Carga elétrica é uma propriedade extensiva, escalar dos sistemas físicos, tá? O que ele quer dizer com isso? Bom, primeiro é extensiva, tá? Carga elétrica é extensiva porque eu posso somar, né, sem problemas. Por exemplo, os volumes que a gente calcula são extensivos, ou seja, a gente consegue somar volumes. Áreas são extensivas, a gente consegue somar. Comprimento, a gente consegue somar, tá? Quando a gente não consegue somar essas grandezas, essas características ou essas propriedades, a gente chama que são propriedades intensivas, tá? Vamos guardar isso daí, que lá na frente a gente vai retomar isso daí, tá? Mas, exemplo de uma coisa intensiva. A gente, por exemplo, densidade. Densidade é um conceito, tá? Densidade na matéria. Se a gente pegar o copo de água, tá? A gente colocar água aqui dentro, a gente tem como medir a densidade da água, tá? Que tem a ver com a constituição física que a água tem, concorda? Então, tem outras características observáveis, né? Densidade, viscosidade, translucidez, tá? Algumas a gente pode somar e outras a gente pode não somar. Por exemplo, se eu pegar 2 copos de água e misturar numa garrafa, tá? Eu não consigo, a densidade, eu não consigo somar a densidade que eu medi em um copo, mais a densidade que eu medi no outro e dizer que a densidade dentro do litro é a soma das duas. Então, são características intensivas, que a gente não consegue somar. Tá? Escalar é aquele esquema do vetor, né? Uma coisa que é escalar, ela não tem direção nem sentido. É um número por si só, tá? Mas a gente pode utilizar isso daí, geralmente é um número e uma grandeza, né? Por exemplo, metros, né? Então, 5 metros. 5 é um número escalar. E o metro é uma medida, tá?
E daí a gente também pode entender que quando a gente vai medir as coisas, né, geralmente a gente tem que comparar essa coisa com alguma coisa conhecida. Né? O processo de medida é sempre fazer isso. Por exemplo, tem um metro padrão, tá? Que fica lá na França, lá, tá? E hoje já é feito de outra maneira, com laser e tal, mas não interessa. Então, vamos pensar no metro padrão. O metro padrão é uma referência. Quando a gente faz uma escala de metros para medir as coisas, quantos metros tem a parede da tua casa? Você faz comparação, você mede e fala assim, ó, tem X vezes, né, aquele metro padrão que fica lá na França. Tá? E daquele metro padrão, para a gente não ficar fazendo medida e colocar um e ficar somando, os caras inventam as trenas. Tá? Então, o que é uma trena? Uma trena é um fiozinho, não sei se vocês estão vendo, nossa, essa trena é uma bosta. Eu acho que não funciona. Mas ela tem escalas que foram escritas aqui com base na referência, ou seja, eu posso fazer metro, divisões e subdivisões dele, colocar numa trena, né, puxar e medir. Uma régua, tá, também faz a mesma coisa. Então, só que assim, quando você diz que tem 5 metros, você está dizendo que tem 5 vezes, tá? E esse 5 é o número escalar, tá? Aquela referência. Beleza? Mas isso tudo, de uma certa maneira, não tem muita coisa assim direta com o que a gente vai ver hoje. Mas é importante, porque medir é importante para a gente, porque a gente vai saber, por exemplo, eu vou medir a eletricidade. O que eu meço da eletricidade? Existem coisas que eu consigo medir, existem coisas que eu não consigo medir. Tá? Tem coisas que eu consigo medir com objetos que eu criei no mundo físico, e tem coisas que eu não consigo medir com objetos, e eu tenho que abrir mão de outras coisas para fazer as medidas. Por exemplo, eu não consigo medir o tamanho de uma célula com uma régua, tá? Mas eu consigo medir o tamanho de uma célula se eu usar o microscópio. O que o microscópio vai fazer? O microscópio, com o jogo de lentes, ele vai conseguir amplificar, né, ampliar o tamanho da coisa que eu quero medir, tá? E daí sim, eu vou conseguir ver e vou conseguir medir com uma referência. Só que a referência não vai ser mais o metro, vai ter que ser um submúltiplo do metro. E o que eu estou medindo é um escalar vezes esse submúltiplo do metro em metros. Daí tem o Sistema Internacional de Medidas, que a gente já conhece, né? Tem os múltiplos para cima e para baixo do metro, né? Que é o decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tem os abaixo, né? Que é o decímetro, centímetro e milímetro. Tá? O decímetro é 1/10 do metro, que é 10 a menos 1. O centímetro é 1/100 do metro, que é 10 a menos 2. E assim vai. Por que eu estou relembrando tudo isso? Não que a gente vá fazer muitas contas, mas a gente vai ter que entender esses múltiplos e submúltiplos para a gente entender também o que é eletricidade, como que ela se comporta, né? E para que ela serve, tá? E a gente vai vendo isso aos poucos. Tá? Bom, se a gente voltar lá na carga, né? E a gente entender que a carga é uma propriedade da matéria, a gente pode entender que a matéria é formada por átomos, tá? Então vamos relembrar aí. Os átomos, eles são elementos compostos por um núcleo, tá? E uma eletrosfera. Beleza, esse é um átomo bem simples aqui, eu não sei nem do que é, tá? Mas o núcleo aqui, a gente está vendo uma bolona grande, tá? Mas a gente sabe que o núcleo do átomo, ele é composto por prótons e nêutrons. Se você não sabe disso, eu aconselho, sugiro, né, que você dê uma lida nos livros lá do vestibular, tá? Porque aquele o colegial, né, no caso, porque você vai precisar disso no andamento, você já não precisou em química, talvez. Eu não sei se vocês fizeram química 1 já, tá? Beleza.
Então, resolveu-se dizer que tanto o próton e o elétron, convencionou-se, tá? Tem a mesma carga elétrica. Por quê? O cara estava estudando e, para fazer os entendimentos, ele teve que convencionar isso daí, tá? Só que, embora eles tenham a mesma carga elétrica, a gente vai ver, tá, que essas cargas apareceriam para a gente com valores ou direcionamentos diferentes, tá? Então, a gente sabe, já ficou convencionado assim, que os prótons têm carga elétrica positiva e o elétron tem carga elétrica negativa, tá? E para entender o funcionamento do elétron, a gente sabe que o elétron por si, do átomo, digo eu, a gente sabe que o átomo, ele de uma certa maneira, ele consegue atrair, tá, os elétrons para o núcleo dele, exatamente por causa que a intensidade, de uma certa maneira, é parecida, né? Mas as cargas são de valores diferentes, tá? Bom, como a gente está falando de convenção, de coisa inventada para a gente entender as coisas, tá? Eles deram o nome dessa carga de E, tá? De E. Um Ezinho, pequenininho, tá? Ezinho significa carga elementar, tá? É isso que significa aquele Ezinho. Geralmente, quando a gente vê nas fórmulas, né, a gente pensa que esse E significa elétron, mas não é. O E é de carga elementar, tá? Então, no próton, convencionou-se que a carga elementar seria positiva, né? Então, aqui, ó, a gente chama de mais E. E do elétron, a gente faz a mesma coisa e chama de menos E. Tá? Bom, e o nêutron? A gente falou do próton, do elétron. E o nêutron? O nêutron, tá? Ele também tem carga, tá? Só que a carga dele é uma carga nula, ou seja, é igual a zero, tá? A gente vai entender melhor por que eu falei que a carga é nula. Tá? Fica tranquilo. Geralmente, os físicos, né, quando eles vão fazer as continhas deles lá, ou a representação matemática do que eles imaginam que sejam as coisas, tá? É assim que eles fazem. Eles vão colocando lá a álgebra, né, que vai pegar e vai transformar o entendimento que eles têm da natureza ou das coisas que eles acham que acontece, que eles estão observando, por experimentos empíricos ou não, tá? Eles têm que descrever aquilo de uma maneira. E eles não usam, que nem a gente está usando aqui o português, eles usam o matematiquês. E o matematiquês é a álgebra, tá? E a álgebra é composta de coisas escalares, né, que são números, tá? É composta de variáveis, né, que podem assumir vários valores, tá? E geralmente o que você está querendo procurar é o que a gente chama de incógnita, que é uma coisa que tem um valor só, que pode ser descritos, né, ou descrita por uma série de coisas. Olha que loucura, né? E é por isso que a gente reprova em matemática, que a gente não aprende a falar o matematiquês, tá? Mas o matematiquês, ele é importante para nós também. Então, vamos ver aqui. Olha só. Ele começa a chamar, então, de Q, tá? Uma variável, tá? Para representar a carga. Para quê? Para ele fazer as continhas dele lá, conforme o que ele observa, tá? E ele diz que o próton tem carga elétron, né, carga elementar positiva. Convencionou-se isso, tá? Então, o Q do próton pode ser descrito como sendo mais um E, tá? O Q do elétron pode ser descrito como menos um E, tá?
ou seja, uma carga elementar positiva, tá? E o do elétron uma carga elementar negativa. Já o que é do nêutron, tá? Ele é o 0E, tá? Por que 0E? A gente vai ver que a carga é nula lá dentro do nêutron. Se é nula e é zero multiplicando E, a gente pode também extrapolar e dizer que isso daí é zero, tá? Então, se a gente for parar para pensar, se a gente for comparar as coisas que a gente está medindo em física com a carga elemental, a gente poderia dizer, né? Por exemplo, tal elemento tem X, né, ou N vezes a carga elementar. Portanto, tem tantas elementares. Vamos criar essa nomenclatura, uma unidade de medida. César, meu nome é César. Então, assim, eu vou definir que eu vou medir a coisa e comparar com as cargas elementares que o objeto tem. Então, eu posso dizer que o objeto tem tantos Césares. Olha que maravilha. Tá? Só que Césares não é uma grandeza de medida do sistema internacional de medidas que a gente tem que usar para fazer as coisas. Eu acabei de inventar o César aqui para vocês. Aliás, é uma grandeza muito interessante. Né? Imagina, vocês podem medir, né, as coisas em Césares, no caso, quantidade de energia, né, de carga, vamos dizer assim, que tem no objeto. Bonito, tá? Só que como a gente não pode usar o E, né, para medir isso, para comparar, ou o Césares, né, tipo assim, quanto que é a carga desse negócio cheio de átomos, tá? É tantos E's. A gente não pode dizer isso, tantos Césares, né? A gente tem que usar alguma coisa lá da Sistema Internacional. E a gente usa o Coulomb, tá? Só que a gente ainda não tem conhecimento agora, nessa matéria, vocês podem ter de física, mas agora, até esse momento, a gente não consegue entender o que é o Coulomb, tá? Mas a gente pode, empiricamente, imaginar que o Coulomb é a quantidade de carga elétrica, quantidade de cargas, ou seja, a quantidade de ezinhos, tá? Que atravessa uma seção de um condutor, que é o que é uma seção de um condutor, tá? Vou desenhar aqui. Novo slide, tá? Vamos ver se eu consigo desenhar o condutor aqui. Vou desenhar aqui. Desenhar aqui. Então, era isso que eu queria evitar, né? Ficar fazendo desenho para... Mas talvez esse tempo que a gente gaste aqui eu fazendo o desenho, tá? Vocês... é o tempo que vocês têm para assimilar, tá? Desenhei o condutor. Só que eu vou mudar de cor. Tá? Isso é um condutor. Aliás, eu posso usar aquele negocinho com a caneta. Ah, eu comprei esse negócio aqui. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Lápis. Lápis. Eu não tenho destreza para desenhar. Tá? Mas, imagina que isso daí é um condutor. Tá? Então, imagina que esse condutor ele é cheio de cargas. Tá? A gente ainda não definiu legal o que é, mas imagina que ele é cheio de cargas aqui. Tá? Beleza? E ele tem aqui, ó, uma seção transversal. Tá? Nessa seção transversal também tem cargas. Tá? Então, a definição de... Não gostei do desenho, vai ficar com o mouse mesmo. A definição de Coulomb, então, tá? Vou apagar aqui.
A definição de Coulomb, tá? É a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção de um condutor. Seção é escrita assim, porque eu sou analfabeto, tá? Então, eu não sei quando é a sessão da tarde, quando é a sessão de ceder alguma coisa com C, com 2 S, ou se é a secção, é uma parte de, né? Então, eu quero acreditar que eu escrevi seção certa, que é um slice, né? Uma fatia do condutor. No caso, eu desenhei um pedacinho de fio redondo, então é um PR2, vocês entendem como é. Tá? Por esse condutor passaram uma corrente elétrica de 1 ampere por 1 segundo. Coloquei até a carinha de... Né, porque a gente não sabe ainda o que é corrente elétrica, a gente não sabe o que é 1 ampere, a gente só sabe o que é 1 segundo. Acho que a gente sabe o que é 1 segundo. Tá? Mas a gente tem uma ideia do que é uma seção transversal desse fio. Tá? Condutor, porque eu já falei na aula passada que conduz eletricidade. Tá? E a gente está sabendo que o Coulomb é a quantidade de carga Z que passa nessa seção quando nesse condutor está passando uma corrente elétrica de 1 ampere por 1 segundo. E é uma quantidade de carga grande pra caramba. Precisa decorar isso daqui? Não, é só uma tentativa de explicação do porquê que a gente não usa o E, tá? Para fazer comparações de cargas. E detalhe, a gente se lembra que carga é uma coisa extensiva, é uma grandeza extensiva. Se é uma grandeza extensiva, a gente consegue somar a quantidade de cargas elementares, tá? E a soma dessas cargas, quando está passando uma corrente elétrica de 1 ampere, por 1 segundo, se a gente tirar uma seção desse condutor, a gente consegue saber exatamente a quantidade de cargas que está passando por ele. Claro que vai depender de uma série de outras contas aí, que não vem ao caso, tá? Geralmente, tá? Olha só, a relação entre 1E, né, que é a carga elementar, tá? É tido como 1,6 vezes 10 a 19 Coulomb, tá? Então, dá para a gente saber mais ou menos 1 Coulomb, quanto de carga passa. É só passar para lá, dividindo, fazer as continhas, né? Que eu não vou fazer aqui agora, mas 1 Coulomb, tá? O que vai ser 1 Coulomb, então? Tá? Vai ser 1 sobre, dividido, né? Por esse cara aqui, ó. Olha que bonitinho. Matemática, gente, é um negócio bem gostoso, né? Quando a gente sabe, tá? Eu que não sei, fica meio complicado, tá? Ó, se a gente quer saber 1 Coulomb, é só dividir 1 por 1,6 vezes 10 a menos 19. O 10 a 19 vai passar, obviamente, para cima, vai ficar 1 sobre 1,6 vezes 10 a 19. Ou seja, quantas carguinhas elementar vai passar 1 Coulomb? Tá? A divisão de 1 sobre 1,6 vezes 10 a 19 carguinhas. Naquela seção, naquele momento. Só que o condutor é feito de várias seções. Quantas cargas estão se movimentando no condutor, seção por seção? Putz, você vai ter que fazer uma somatória. Dá para fazer isso? Dá. Dá. Tá? Só que daí a gente não usa o Coulomb. Daí a gente usa uma outra unidade que é de intensidade. Vocês conseguiram entender, mais ou menos? Tá? Ou é muita informação em pouco tempo? Deu para entender? O Renan, sim. Carlos, sim. Ou eu tô viajando muito na maionese? Anelisa, Gleison, Larissa, beleza? Então tá bom. Se tá dando para entender, beleza, vamos para frente. Tá? Vamos entender quarks. Vocês já ouviram falar dos quarks?
tá? Não sei se vocês ouviram falar de quarks, mas é assim. Veja bem, como eu falei, a ciência vai evoluindo, a gente vai descobrindo coisas novas, tá? Da mesma maneira que antes a gente achava que os elétrons ficavam ao redor do núcleo, nas eletrosferas, e essas eletrosferas eram como se fossem planetas no sistema solar e eles rodavam no entorno do núcleo, por causa das atrações e da velocidade que o elétron estava rodando, tá? Mais tarde, Linus Pauling descobriu que não é bem assim que funciona. O que acontece é que existe um orbital, e a gente viu isso na aula passada, né? São os orbitais, tá? E nos orbitais a gente tem subníveis, tá? E os elétrons, eles ficam rodeando aqui, tá? Só que não é um movimento conhecido, tá? Esse orbital, na realidade, ele passa a ser uma região onde existe a probabilidade de que o elétron esteja, tá? Ou seja, se as contas que a gente fizer der tudo certo, a gente vai encontrar, se a gente procurar no orbital, a gente vai encontrar o elétron. E os orbitais, dependendo do átomo, tá? Dependendo da quantidade de elétrons do átomo, da natureza da matéria, eles têm formatos diferentes, tá? Então, se for, imagina assim, for um átomo de hidrogênio, tá? O orbital do átomo de hidrogênio é isso aqui. Por quê? Porque ele só tem 2 elétrons, tá? Então, vocês estão vendo, existe uma nuvem aqui que a gente não sabe direito aonde que os elétrons estão andando nele. O núcleo fica aqui onde está com o mouse. Mas a gente não sabe direito onde se encontra o elétron. Existe a probabilidade dele estar ali. Isso daí os caras extrapolaram e chama isso de física quântica. Né? Então, física quântica é estudo da probabilidade das coisas acontecerem dentro das especificações que a gente dá para ele. É loucura. Ou seja, o que eu quero dizer é que quando o nego vai ficar, quanto mais retardado o cara vai ficando, mais zoeira a cabeça dele vai ficando. E ele vai descobrindo coisas novas. Tá? E eles descobriram que tanto o próton quanto o nêutron, na realidade, não é só uma bolinha. Tem umas subpartículas lá dentro, tá? Ou seja, o próton e o nêutron, eles estão juntos no núcleo do átomo. Mas tanto o próton quanto o nêutron são formados por subpartículas. Olha que interessante, tá? Ou seja, o cara achava que o átomo antes era a bolinha menos divisível possível, tá? Depois ele fez um modelo que ele falou assim, não, a bolinha não é uma bolinha, na realidade tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Isso tudo está dentro de uma bola, que a gente chama de átomo. Daí o cara descobriu que a eletrosfera não era redondinha, tá? Dependendo da quantidade de elétrons e como haveria lá a interação elétrica. Ó, que bonito, interação elétrica que tem dentro do átomo. O que acontece? Essas bolinhas, elas vão rodar lá dentro de maneiras diferentes, tá? E vão ter subdivisões dentro das órbitas, tá? Que a gente chamou lá de SPDF, o Linus Pauling que fez uma distribuição, e os elétrons vão estar lá nessa distribuição, e que tem tudo aquelas formas que eu mostrei para vocês, dependendo do tamanho do átomo. São muito complexas as formas. Dá para descrever a velocidade e a direção dos elétrons dentro dos orbitais e traçar um modelo matemático para os elétrons? Sim, dá. Só que você vai conseguir fazer essa conta na mão? Provavelmente não. Não é para isso que existem os computadores, para fazer essas contas para a gente. Tá? Então, existem funções que descrevem o movimento dos elétrons, tá? Nos orbitais dos átomos. Ai, que bonito! Tá? E, então, a gente pode pegar essa fórmula, né, de calcular e colocar no computador para mostrar para nós. Tá?
E a gente consegue fazer uma ideia. Mas lembra lá do negócio do sorvetão lá, da velocidade lá, do espaço, não sei o que lá? Você consegue determinar em qual local exatamente o elétron está naquele determinado tempo que você está observando? Não. Mas você consegue determinar a probabilidade dele estar lá. Isso já foi evolução. A outra evolução é que descobriram que, além dos prótons, dos elétrons, tá? Tanto os prótons quanto os nêutrons têm subpartículas, e os elétrons também. Tá? Mas não vamos falar dessas partículas dos elétrons agora. Vamos até o núcleo do átomo, que a gente vai entender melhor. Por quê? Porque o próton e o nêutron são maiores do que o elétron, tá? Assim, fisicamente, se a gente conseguisse enxergar o átomo, tá? O próton é maior que o elétron. É muito difícil para alguém. A Val Chiesi. Alguém conhece a Val Chiesi Gonçalves? Pergunta? A pergunta? Sim. Então, de acordo com o Rodrigo, eu posso autorizar? O que vocês acham? Vou fazer uma votação. Autorizo a entrada dela ou não? Ela está pedindo. Sim. Sim. Então, democraticamente, a gente autorizou a entrada dela na sala. Mas ela já entrou no meio da loucura, né? Então, ela não vai entender nada que a gente está falando, mas tudo bem. Eu estou mostrando esse PowerPoint e estou falando um monte de coisas para vocês. Vocês devem estar vendo a minha carinha aí do lado também, e eu estou fazendo um monte de gesticulação, entendeu? Daí vocês também olham na gesticulação aí, que fica legal. E gravado eu não sei como fica. Depois eu subo lá e vejo como que fica essa gravação. Beleza? Bom, o que a gente está dizendo é que o próton ele é subdividido em 3 partículas, tá? E essas partículas a gente chama de quarks, tá? O nêutron também faz parte do núcleo do átomo, ele também é subdividido em 3 partículas, que a gente também deu o nome de quarks, tá? O problema é que o quark, tá? Ele não é uma quantidade inteira de energia, tá? E ele tem 2 tipos, tá? Que a gente chama de up e de down. Veja bem, se a gente entender o quark como sendo uma bolinha também, ele tem um sentido de rotação para frente e um sentido de rotação para trás, tá? O sentido de rotação para frente, a gente pode chamar de up. Vamos convencionar assim para a gente entender. E os de rotação para trás, a gente pode chamar de down. Então, tem up e down. E eles estão dispostos com quantidades de carga elementar diferentes. Tá? Ou seja, o quark up, ele tem o valor de mais 2/3 da carga elementar. Dá para calcular em Coulomb? Dá, mas não vou fazer isso. Tá? E os quarks down têm uma quantidade de carga elementar de menos 1/3. Já o nêutron, tá? É exatamente o contrário. Ele tem um quark up e 2 quarks down. Tá? E daí, se a gente for fazer as continhas, alguém quer perguntar alguma coisa aí? Que eu vi um afago científico aí no microfone. É normal. Beleza. Então vamos continuar. Eu sono. Pô, o cara abriu o microfone para bocejar, cara. Deu até vontade de bocejar aqui também. Pô, sacanagem isso, cara. Não faça o professor bocejar em sala de aula, porque é feio para o professor. Bom, então, como elas são os E's, lembra que a gente viu? Que é uma carga elementar? E essa quantia aqui pode ser somada e subtraída, porque são extensivas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próton, a gente consegue determinar a quantidade de carga do próton, que a gente chama de Qzinho aqui, ó. Tá? O que é? Ele é um down, ou seja, menos 1/3
1/3 de E, mais 2/3 de E, que é um AP, mais 2/3 de E. Se a gente fizer a soma, 2/3 mais 2/3 dá 4/3, certo? 4/3 menos 1/3 costuma dar 3/3, certo? Só que é 4/3 positivos menos 1/3 negativo, vai dar 3/3 negativos. Vai dar 3/3 positivos, porque a gente tem 4/3 e tirou 1/3. Beleza? O que é 3/3? 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, o Q do próton é provado matematicamente por essas observações desses caras loucos, né? Ele viu isso daí? Não, ele não viu, gente. Ele calculou e descobriu porque eles conseguem, hoje em dia, fazer experiências com subpartículas atômicas lá naquele acelerador que tem aqui em Campinas, lá aquele acelerador quântico, lá o positron, o LNSL, luz síncrotron. Eles fazem colisões de partículas, e quando eles colidem as partículas, o computador dá os resultados lá de um monte de subpartículas. Beleza? Não vão falar da partícula de Deus, né? Nada disso. É só para entender como que eles calculam e eles descobriram. E vamos ver o nêutron. O nêutron já é diferente. Ele tem um quark up e 2 down. Tá? Então, um up é 2/3. E 2 down é menos 2/3, é 1/3. Tá? 2 down. Ó, 1/3 menos 1/3 dá menos 2/3. Menos 2/3 mais 2/3 costuma dar 0. Portanto, tá? A gente sabe, tá, que o nêutron tem 0 de carga elementar. Tá? Não é que tem 0, é que a somatória das quantidades de Coulomb que tem dentro lá do negócio, lá, né, se ele se pudesse medir e fazer a conversão para Coulomb, para saber, tá? É isso que acontece. E no elétron? O elétron a gente vê mais para frente, mas é praticamente a mesma coisa. O elétron, por si só, ele tem um spin, ele tem uma rotação. E tanto o próton quanto o nêutron, dentro do átomo, eles também têm, né, eles ficam grudadinhos lá um com o outro lá e ficam rodopiando. Isso depende da temperatura também. Mas o fato, gente, daí vem aquela pergunta, né? Sempre tem aquela pergunta do aluno que presta atenção e curioso, que é o melhor aluno que a gente pode ter na fase. Não aquele que enche o saco, né? Aquele curioso, né? Tem uns que enchem o saco, aqueles que perguntam para saber se eu sei. Eu assim, eu aprendi isso daí, o meu professor lá de Física 3 falou, então vou perguntar só para ver se o César sabe. Muitas vezes eu não sei, né? Na grande maioria das vezes eu não sei, tá? Mas tem um aluno curioso. O aluno curioso é aquele que se pergunta, mas César, como que o próton, que tem carga positiva, ele fica grudado no nêutron, que não tem carga? Explica para mim, como que eles se juntam? Né? Não é uma pergunta que a gente pode fazer? Tá? Como que eles se juntam lá? Você pegar na tabela periódica lá, o carbono, né? O carbono é 12, né? Então ele tem 12 prótons e 12 nêutrons. Tá? Como que os 12 prótons ficam grudados junto com os 12 nêutrons numa área que a gente chama de núcleo? Como que isso acontece? Bom, os caras se perguntavam. Antigamente, os caras falavam assim, não, porque existe uma força. Tá? O que é uma força? Alguma coisa que a gente não sabe o que é. Uma força. Uma força. A gente consegue saber o que é a força física, né? Tipo, capacidade de realizar trabalho, se a gente for pensar, eu tenho que fazer uma força para empurrar um negócio de um lugar no outro, fisicamente. Legal. Mas existem forças que a gente sabe que elas existem, mas a gente não consegue ver, não consegue tocar, né? Por exemplo, a força gravitacional é uma delas, tá? Então, dentro do átomo também tem forças que acontecem lá dentro. Não tem uma força que atrai o elétron para ele
não sair fugindo do átomo? Tem uma força, né? Que força que é essa? Tá? A gente não consegue ver. Bom, então, vamos raciocinar. Se a gente sabe que o próton e o nêutron ficam no núcleo do átomo e os prótons são tudo de carga elétrica positiva, né? A gente não viu ainda, mas a gente vai ver que eles, teoricamente, teriam que se repelir, né? E o nêutron está junto ali, grudado, tá? Tem que atuar alguma coisa ali, certo? Alguma coisa que mantém eles ligados. Essa coisa a gente chamou por muito tempo de força forte, né? Força nuclear forte, tá? Então, o cara dá até para calcular, né? Existe até cálculos, né? Mas o cara falou assim: a força forte é que gruda, então por isso que eles não saem, tá? E a gente achava que o átomo era indivisível, né? Depois, quando descobriram a bomba atômica, os caras descobriram que dá para dividir os nêutrons dos prótons, ou você consegue dividir o átomo. Só que quando você divide o átomo, para dividir o átomo, o que você faz? Você pega um próton de fora, tá? Ah, como que eu consigo um próton? Enriquecer no urânio. Como que eu faço isso? Não sei. Ou enriquecer no plutônio, tá? Mas o que você faz? Você pega o próton e joga, tá? Uma força dentro do átomo. O que ele vai acontecer? Se você tiver uma mira, né? Uma mira bem feitinha, o próton vai chegar no núcleo do átomo. E esse próton, quando ele bater ali, o que ele vai fazer? Ele vai dissociar os prótons e os nêutrons desse átomo. E os prótons e nêutrons vão sair tudo louco desse único átomo e vão começar a atingir os outros átomos do lado, né? O núcleo dos outros átomos. Ah, e o que não passar no núcleo, não acertar o núcleo? Ah, ele vai acertar o núcleo do próximo. E se ele não acertar o do próximo? Ele vai acertar, porque a matéria tem muitos núcleos, né? Então, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Ah, e os que não acertar o núcleo fugiram. Sei lá, foram para a natureza. Tá? Mas beleza, então quando ele acerta, então daí ocorre uma reação em cadeia. Só que quando ocorre essa reação, essa força nuclear forte, ela é liberada em energia, tá? Que a gente vai ver que força é, de uma certa maneira, transmissão de energia. Tá? E essa energia faz uma explosão tão grande até que todos os átomos daquele material estejam destruídos. Bom, isso é uma tristeza, gente. Vocês viram lá em Hiroshima e Nagasaki a quantidade de arraso, né, de força que uma bombica daquela época lá causou na cidade, destruiu a cidade inteira. Tá? Aquela energia. Mais recentemente, a gente não viu uma explosão nuclear, mas teve ideia de como que é a propagação de uma onda de energia gerada por uma explosão. O que acontece no próton e nêutron de um átomo, quando você bombardeia ele por outro próton, é essa explosão, que vai uma onda energética e ainda com próton para tudo quanto é lado, que vai destruir os outros prótons do lado. Mas eles descobriram, tá, que essa força não dá para a gente ver, né, a força, né? Mas existem outras subpartículas aqui que eles chamam de gluons, tá? Ou seja, deixa eu mudar de cor para ficar bonitinho. Vou colocar verde parmeira, tá? Existem outras partículazinhas aqui, ó, tá? Que eu não sei a quantidade, porque eu não sou físico quântico. Tá? Lembro de ter lido, mas não lembro direito onde, tá? Que vão juntar os prótons com nêutrons, tá? E esses gluons também têm energia, só que é uma ou existem subpartículas dentro dos subpartículas. Gente, é uma loucura. Vamos parar de pensar nisso. Vamos pular, tá? Vamos pular para o próximo para a gente não falar, tá? Bom, se a gente sabe o que é carga
elétrica, tá? E a gente sabe que, dependendo do tipo de gluons que tem lá, as cargas podem ser positivas ou negativas, tá? Se a gente consegue calcular isso no núcleo de um átomo, a gente consegue calcular isso numa molécula de alguma coisa. Se a gente consegue calcular isso numa molécula, a gente consegue calcular numa ameba, tá? Por quê? São propriedades extensivas. A gente pode somá-las, né? Então, a gente pode, por exemplo, descobrir qual é a carga elétrica de um corpo, tá? Corpo. Tá? Eu pensei na Angelina Jolie, que eu gosto muito dela, acho ela bonita. Né? As meninas da sala podem pensar no Brad Pitt aí, tá? Que acho que são casados ainda. Não, não sei. Bom, não vem ao caso. O fato é que, tá, a gente consegue calcular a carga elétrica de um corpo grande, somando as cargas elétricas das moléculas, que são compostas por átomos, que são compostas por prótons, nêutrons e elétrons, cujos nêutrons são compostos por quarks, tá? Up e down, e por gluons. Olha que maravilha. E a gente consegue fazer essa maçaroca toda, essa conta toda. Tá? Então, a gente chegou a uma conclusão. Quando em física o cara lá fala corpo, óbvio, ele pode estar até pensando na Angelina Jolie ou no Brad Pitt, tá? Mas não é esse corpo que ele quer dizer. Ele diz assim, o que é um corpo? Né? Vocês fazem, o que é um corpo de prova? É um pedaço de alguma coisa, não é assim? Vocês põem concreto lá, aliás, vocês devem estar aprendendo com a Bia, né? Ela vai ensinar vocês a fazer massinha e fazer corpo de prova para ver tensão. Legal, eu acho legal esse tipo de experiência, né? Imagina todo mundo fazendo um rolete de corpo de prova para ver cisalhamento, por exemplo. Né? A gente só não tem na casa da gente uma máquina para fazer isso, mas a gente pode assistir no YouTube. Legal. Então, o que é um corpo físico? Corpo físico é uma abstração de algo, né, que é composto de matéria. Ou, às vezes, até não composto por matéria. Depende da loucura da cabeça de cada um que está pensando. Bom, a gente vê que se o corpo for uma molécula, tá, essa somatória serve. Se for um átomo, serve. Se for um composto metálico, cobre, ouro, serve. Se for a Angelina Jolie, aí depende. Tá? E eu vou dizer por que depois. Mas o que importa para a gente agora é que o que do corpo, que a quantidade de carga elétrica que um corpo tem, depende da somatória das cargas elétricas desse corpo. Tá? É a mesma coisa que dizer que o que do corpo, que é a quantidade de carga do corpo, é a quantidade de prótons, né, a somatória das cargas de prótons, mais a somatória da carga de elétrons. Tá? Ou seja, o que do corpo nada mais é do que o número de prótons vezes a carga elementar, que vai resultar nesse Qzinho. Lembra que a gente viu lá atrás? Não vou voltar, tá? Mas mais, tá, o número de elétrons vezes a carga do elétron. Bom, a carga do próton a gente fez lá dos quarks, né, os up e down. Tá? Na carga do elétron, a gente sabe por experiência que a somatória é negativa, tá? Mas eu não lembro, gente, vocês me desculpem, eu não fui na tabelinha lá, eu não lembro do nome das subpartículas do elétron, tá? Eu acho que o positron é um elétron positivo. O positron também é composto por partículas, subpartículas. E o elétron é composto por subpartículas. É tudo o on. Deixa eu pesquisar aqui no Google para ver, vai. Fiquei curioso também. Tá? Subpartículas. Nossa, isso é mecânica quântica, hein?
subpartículas de los átomos. Subpartículas atômicas. Bom, as 7 partículas atômicas mais importantes. Neutrino é outra coisa. Quarks, gluons, bósons da força fraca, não sei o que é. Fóton, tá? Dá para a gente imaginar, a gente não sabe ainda. Graviton, sei lá o que é graviton. Tá? Bósons. Então, não sei, cara. Juro para você. Tem uma tabelinha que tem aí, mas eu não lembro os nomes. É muita coisa para decorar, né? Não faz sentido sexual para mim saber isso. Tá? Eu tenho aqui... Professor de Química. Partículas subatômicas. Muons. Mesons. Tá vendo? Gente, cada vez que a gente pesquisa, né, a gente fica cada vez mais louco, né? Porque daí a gente percebe o quanto a gente não sabe e o quanto a gente tinha que aprender, né? Aqui, ó. O cara mostrou uma tabelinha, tá? De prótons, nêutrons, pósitrons, muon positivo, muon negativo, mesons pi, meson pi negativo, meson pi neutro, neutrino, as cargas elétricas que eles têm, tá? E pelo jeito são inteiras. E então fica aí lição de casa, vocês descobrirem aí as cargas do elétron. Mas o fato é que se a gente pegar aqui e fizer essa distributiva aqui, ó, tá? Vou passar o -1 para cá, passar o +1 para cá, né? Depois eu ponho o E em evidência. Aqui do corpo, na realidade, vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar desse jeito aqui, só para vocês entenderem. Tá? Olha só. A gente tem o número de o N dos prótons, menos, né? Ou somando a carga negativa dos elétrons, dá menos N elétrons, vezes a carga elementar. Ou seja, o que é do corpo, nada mais é, vamos perceber aqui que só vai ter carga no corpo se o número de elétrons for diferente do número de prótons. Concorda comigo? Essa é uma observação matemática feliz, né? Por quê? Cadê o meeting? Beleza. Tá? O que é uma observação matemática feliz? É quando você olha para o negócio e entende, né? Olha só, depois de tudo aquilo que eu falei, você não precisa lembrar de nada daquilo, talvez, ou pode ter esquecido, né? Porque às vezes a gente tem, nem eu, por exemplo, sou que nem o Procurando Nemo, sabe aquela peixinha lá? Que você fala uma coisa, daqui 2 minutos eu já não sei mais direito. Mas o meu caso é por causa da idade, né? Vocês podem ser assim também por causa de falta de atenção, déficit de falta de atenção, né? Ou hiperatividade, ou toque, tá? Mas no fundo, todo ser humano tem um pouco disso, né? Mas mesmo que vocês não lembrem nada do que a gente falou até agora, se vocês olharem para essa fórmula aqui, vocês vão ver que se os dois números aqui forem iguais, um menos o outro vai estar zero, né? E 0 vezes a carga elementar vai estar zero. Então, a carga do corpo, se o número de prótons e o número de elétrons deles for igual, tá? Vai ser zero, né? A gente diz que vai estar em equilíbrio. Isso serve para elétron, serve para corpo, serve para Angelina Jolie, serve para a gente, tá? Ou seja, se a gente não tem o número de prótons maior que o número de elétrons, a gente está neutro. Beleza? Deseletrizado, não tem nada de elétrico na gente.
Se a gente enfiar o dedo na tomada, você vai levar choque, você não vai só se eletrizar. Tá? Por quê? Porque um monte de carga que está na tomada vai querer entrar no teu corpo. Tá? Dependendo por onde entra, faz mais estrago. Ou como os físicos gostam, né? Né, que é a quantidade de carga de qualquer corpo, tá? É N, que é a diferença desses aqui, né? Vezes o E. Se for mais positivo, mais fácil. Se for menos negativo, tá. Ah, legal, né? E o que a gente sabe ou aprende com isso? Que se a gente aproximar dois corpos de mesma carga elétrica, dois positivos, tá? Entre eles aparece uma força de repulsão, tá? Ou seja, se eu pegar duas cargas bonitinhas e juntar as duas, se ela for de mesma intensidade, tá? E de mesma carga, elas vão se repelir, tá? Agora, se elas forem de cargas diferentes, tá? Aparece uma força de atração entre elas, tá? Que permite enunciarmos o princípio, né? Ó, quando é princípio, não é lei ainda, tá? Princípio é um princípio que é regido por uma lei, tá? Mas existe um princípio de atração e repulsão das matérias, tá? Cargas elétricas do mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Bom, a prova disso é tudo isso que eu falei até agora, tá? E se vocês não entenderam, por causa do jeito que eu expliquei, pode ser que, se vocês assistirem alguma aula no YouTube, ou lembrar da aula lá do Dorival, sei lá, vocês podem ter entendido melhor. Tá? Mas é assim, o que rola então? Tá? Uma coisa importante é que a gente viu, né? Se a gente mexer com os prótons e nêutrons do átomo, primeiro que vai gerar uma liberação de energia muito grande. Tá? Então a gente não pode mexer com os prótons e nêutrons, a não ser que a gente queira explodir as coisas. Naturalmente, pode existir um decaimento com o tempo, tá? da energia dos prótons e nêutrons. Então, um átomo muito senil, coitadinho, sabe, que existe na Terra desde os primórdios da existência da Terra, pode ser que ele perca os prótons, os nêutrons, da mesma maneira que eu perco a memória. Tá? Mas isso é uma coisa natural que acontece ao longo do tempo, e a gente já descobriu que isso acontece, e a gente pode calcular até tempo das coisas por decaimento de materiais, por exemplo, decaimento de carbono. Tá? Beleza. Se a gente não pode mexer os prótons porque eles têm uma força muito grande, fica o que sobra? Bom, a gente pode mexer nos elétrons. Tá? Por quê? Porque eles ficam afastados aqui do núcleo. Existe essa força de atração e repulsão dos elétrons da eletrosfera e dos orbitais com o próton? Existe. Eles estão parados, os elétrons? Não, estão se movendo. Então, existe energia neles. E por que eles não saem do elétron? Bom, eles não saem porque o elétron está equilibrado. Mas se ele tiver um elétron a menos que o próton, o que acontece com ele? Ele está eletronicamente desequilibrado. E é por isso que ele vai tentar procurar um outro parceiro, o átomo que está com um elétron a menos, ele vai procurar outro parceiro lá para fazer um casamento, para ficar com no mínimo 8 ou 2 elétrons na última camada, que a gente viu na aula passada, para ele ficar estável. Então, o hidrogênio vai ter que procurar, de repente, um outro hidrogênio para existir legal, estável na natureza. Tá? No caso da Angelina Jolie, se você enfiar elétrons nela, ela fica negativa. Se você conseguisse enfiar prótons nela, tá? Ela ficaria positiva. Mas a gente não consegue mexer com os prótons. Então, como que vai fazer para a Angelina Jolie
ficar, por exemplo, positiva, se a gente não consegue enfiar prótons nela. A gente vai lá e rouba elétrons dela, tá? Daí na química a gente aprende essas coisas, né? De íons e ânions, né? Ou seja, é muito mais fácil para o átomo ele perder elétrons, tá? E geralmente ele perde os elétrons que estão lá nas últimas orbitais das últimas camadas, tá? Porque lá ele tem uma velocidade x, tá? E ele tem uma atração x com os prótons que estão aqui no núcleo. E esses prótons, eles atraem menos, tá? Os elétrons que ficam nas últimas camadas, tá? Ou seja, a energia contida no elétron que fica na última camada é menor do que a energia contida nos elétrons que ficam mais próximos do núcleo, nos orbitais mais próximos, tá? Falei aqui, ó, dos gluons, beleza? Tá? E falei já da bomba atômica. Tá? Então é por isso que geralmente os elétrons da última camada, eles se predispõem a ficar mais livre e solto. Né? Eles gostam de ficar assim, tipo assim, eu sou atraído pelo próton, mas se eu achar um outro átomo, né, que eu julgue que o próton dele é melhor do que o meu próton, tá, eu já pulo direto para o outro átomo. Mas quando você faz isso, esse átomo que ficou sem você, elétron, ele vai ficar mais positivo. Então ele se transforma num ânion. E esses ânions, eles também têm algumas propriedades, né? Por quê? Está faltando um elétron nele, né? De repente ele olha para o outro átomo, esse outro átomo está cheio de elétron na última camada, né? O ânion olha bem, dá aquela piscadinha, né? O outro átomo lá cheio de elétron negativo ali, né? Mesmo que ele esteja estável, né? Pode ser que esse ânion atrai aquele elétron. Só que como ele é instável, também, né? Estável, ele não se contenta com um só, por exemplo. Então ele atrai dois, tá? E formam ligações moleculares, né? É assim que funciona. É por isso que o oxigênio, né? O oxigênio, na realidade, o oxigênio é bígamo, né? Porque ele não se contenta só com o átomo de hidrogênio, tá? Ele quer dois. Por quê? Porque o hidrogênio, ele tem um elétron só na última camada. E o oxigênio está faltando dois, ele tem 6 na última, está faltando dois para ele se tornar eletricamente estável, tá? E na natureza é isso que acontece, né? Os caras querem ficar eletricamente neutros, estáveis, desapercebidos. Só que o oxigênio é bígamo, então ele pega duas moléculas de hidrogênio para formar a água. Você vê que interessante? E daí por aí você vai aprendendo química. Não é a nossa intenção. Mas lembrando que mesmo na eletricidade, a gente consegue fazer, tá, com que as cargas se movimentem, tá, para formar o que a gente chama, ou vai chamar, tá, de corrente elétrica. Só que para falar disso, a gente tem que ter um conceito rapidinho, que é o conceito de campo. Tá? O que é o campo? Ó, aí aqui, ó, esse negocinho assim azul, fui eu que falei. Aliás, eu não gostei desse slide azul. Tá? Eu vou mudar de cor. Eu gosto de roxinho. Apresentação, onde que é? Página inicial. Design. Design. Eu gosto de roxinho. Roxinho é bonito. Chama mais atenção. Esse conceito aqui de campo é meu, tá? Eu diria o seguinte, o que é o campo? Né? Quando você fala assim, você já deve ter ouvido falar, né? Campo elétrico, campo magnético, campo hospitalar, campo de futebol, você deve ter ouvido falar um monte de coisa, né?
Mas o que é campo? Para mim, campo é uma perturbação no espaço-tempo provocado pela matéria nele inserida. Olha que bonito. Isso é profundo, hein? Dá até para pôr num quadro, colocar em cima da cama e falar assim: campo é uma perturbação do espaço-tempo provocado pela matéria nele inserida, inserido no próprio campo. Né? Mas a matéria inserida, ela que vai causar a perturbação. Então, o campo é causado pela matéria. Se não tiver matéria, não tem campo. Tá? Não é bem assim, porque no lugar onde não tem matéria, a gente vê que o campo também penetra. No vácuo, por exemplo, tem pouquíssima matéria, né? Praticamente nada. Mas o campo, ele existe. Mas ele só vai existir se você colocar alguma coisa ali para sentir que existe o campo. Olha que loucura, cara. Tá? Beleza, mas acho que dá para a gente entender mesmo nessa loucura o que é campo. Campo é uma perturbação, tá? Causada na matéria. E veja bem, que nem campo gravitacional. Vamos pensar assim que a gente. O que é o campo gravitacional? É onde atua força-peso, né? Que é a atração da gravidade. Mas a gente aprendeu, lá na 8ª série, no terceiro colegial, não lembro direito, que a Terra, ela atrai a gente, mas a gente também atrai a Terra. Só que a Terra é mais gorda que eu, então ela tem mais massa, tá? Ela consegue atrair mais eu, porque eu estou parado. Mas se eu estivesse correndo, dependendo da velocidade que eu estou correndo, a atração vai variar, porque eu tenho uma certa energia diferente, por isso que a Lua fica na órbita da Terra. Porque a Terra exerce uma atração gravitacional, um campo gravitacional na Lua, mas a Lua também exerce um campo gravitacional na Terra. Mas esse campo que a Lua exerce sobre a Terra, ele também exerce sobre o Sol, mesmo que a Lua seja muito menor que o Sol, tá? Ou seja, tá? O campo gravitacional da Lua, ele se propaga. É claro que quanto mais longe o Sol estiver da Lua, né, a perturbação que ele vai sentir pela presença da Lua é menor. Ou seja, então existe uma relação de distância. Tá? Interessante. E ele se propaga no vácuo. Certo. Então quer dizer que você aqui na Terra, você, sentado aí na tua sala, você está exercendo, né, uma perturbação na Terra, porque ela está perto de você, tá? Mas você também está exercendo o seu campo, né, elétrico, está exercendo uma perturbação na Lua. Uma intensidade muito pequena, mas está. Tá? Mas você também está sofrendo a perturbação que Júpiter exerce, né? Perturbação elétrica. A gente está falando só de eletricidade. Que Júpiter exerce na gente. Tá? Da mesma maneira que a força gravitacional. Então, gente, daí é legal. Dá para a gente começar a entender mais ou menos o conceito de campo, que é uma perturbação que uma carga exerce em outra, no nosso caso. Se as cargas forem positivas, convencionou-se que o vetor, né, porque o campo, diferentemente da carga, o campo ele tem uma direção. E convencionou-se que se uma carga é positiva, o campo que ela exerce, tá, o vetor saindo dela. E se ela for negativa, é entrando. Olha que legal. Tá? E quanto mais perto uma carga está da outra, tá, a perturbação vai ser maior. Tá? Então, daí dá para a gente entender o que é intensidade de campo. E por que a gente está vendo? Agora, 2 minutos. Por que a gente está vendo isso? Porque é o seguinte, quando você começa a misturar campo com carga, se você jogar uma carguinha aqui no meio,
tá? Se ela estiver bem no meio dessas duas coisas, e elas tiverem intensidades diferentes, o que vai acontecer? Essa carguinha vai ser atraída para cá. Tá? Ou seja, ela vai seguir o vetor, né? Vai seguir a direção do vetor campo. Tá? E se a carguinha estiver aqui? Se eu colocar uma carga aqui, o que vai acontecer? Você vai ver que ela vai seguir o vetor. E o vetor ele vai modificar o tempo, porque ele sai de uma carga negativa, uma positiva, mas ele entra numa negativa. Se eu tiver uma positiva aqui, uma negativa, aqui, essa carguinha vai fazer um movimento. E se eu colocar uma carga aqui, uma carga de prova qualquer, tá? Eu tenho que dizer que, se eu colocar bem simetricamente aqui, teoricamente, essa carguinha, ela não vai para lugar nenhum, ela vai ficar parada. Por quê? Porque todas as forças que atuam sobre ela, tá? Todos os campos, os vetores que atuam sobre ela, vão ser nulos, se a gente calcular isso daí. Tá? Legal, então ela não vai fazer nada? Não. E se eu colocar ela aqui? Bom, vamos pensar, depende, né? Se essa carguinha for negativa, tá? Ela vai ser atraída para cá. Concorda? Se ela for positiva, ela vai ser repelida. Tá? Então, eu não sei, a gente tem que calcular. Para calcular isso daí, a gente usa cálculo vetorial. Mas a gente não vai fazer isso por enquanto. Tá? Bueno, eu acho que por hoje é só. João Paulo, conseguiu entender alguma coisa? Deu para entender? Tá tranquilão? Maria José, tá legal? Anelisa, conseguiu entender melhor aí o negócio? Ter pelo menos ideia de como acontece? Ou está sendo repeteco? Larissa, Isabela, Karine, Kathleen, o Giovanni, tá? Esses são os que eu estou vendo aqui na minha tela. Legal, então, se vocês conseguiram entender, legal, porque a gente vai usar esses conceitos para definir na aula que vem o que é corrente elétrica, tá? De uma maneira bem tranquila, assim, a gente vai entender o que é corrente elétrica, diferenciar corrente elétrica da intensidade de corrente elétrica, tá? E a gente já vai começar a ver o que é a capacidade de condução de corrente elétrica pelos corpos e resistência, né? Que é uma coisa que os corpos físicos, tá? Eles promovem, né, essa manifestação, tá, nas cargas, quando elas são submetidas a campos elétricos. Tá? Então, ele pode oferecer uma resistência na carguinha, ou seja, diminui a velocidade dela, ou a movimentação dela pelo material. Tá? Sofrendo um pouco pelo assunto ser lá do ensino médio. Legal. Então, às vezes o tempo, né, faz a gente esquecer as coisas, né? Mas o conhecimento, é o que eu falei, ele é cumulativo e o conhecimento que você teve lá vai te ajudar a entender melhor as coisas agora, mesmo que a gente complique um pouco, né? Porque a gente já tem condições de conhecimento para dar uma aprofundada no negócio. A gente não vai fazer que nem engenheiro eletricista lá que trabalha com isso, mas a gente vai ter a noção do que é resistor, capacitor, diodo, o que é condutor, o que é isolante, o que é um arco voltaico, né, o que é o raio, entendeu? Beleza. Vou parar de gravar aqui e a gente se vê na aula que vem e eu vou liberar lá no meu YouTube a aula de hoje, se Deus quiser. Não esquece de se inscrever no meu canal e pedir para o sobrinho, para a tia, para o parente, para o pai, para o cachorro, para o papagaio se inscrever, para eu chegar lá nos 37 milhões de inscritos e ficar milionário que nem o Felipe Neto. Beleza? Daí eu paro de dar aula para vocês. Abraço. Tchau, tchau.